Shalom Adonai, seja muito bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está maravilhoso, pneumatologia, meu irmão. Você não pode perder essa aula por nada. Fica até o final dessa aula, doutrina do Espírito Santo, meu irmão. Seja bem-vindo. Olha, pessoal, nós vamos aprender isso aqui, Quem é o Espírito Santo? A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo se move, fala, ouve, pensa, sente ou não? O Espírito Santo é uma pessoa de fato ou uma força impessoal, como diz algumas seitas? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo está em toda a Bíblia, está em Gênesis. Você quer saber? Então fica até o final dessa aula, bem. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos na capital de São Paulo. Sou diretor e fundador do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. E já estamos em 16 países, 27 estados brasileiros, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Se vocês têm alguma pergunta, pode aproveitar e fazer. Eu estou ao vivo aqui, na Escola de Teologia. Para vocês terem a certeza que eu estou ao vivo, hoje é dia 7 de novembro de 2023. Hoje é terça-feira, tá bom, pessoal? Me perdoe esses dias aí que eu fiquei sem gravar a internet, porque em São Paulo deu um forte ventania e ficou aí 5 dias sem energia. E aí chegou ontem a energia e a internet chegou hoje. Por isso que muitos alunos perguntam: pastor, tá gravando vídeo aula ainda não? Meu irmão, meu irmão. É porque ficou sem energia em São Paulo. Vocês sabem, saiu no jornal. Não tem como gravar sem energia e sem internet. Mas hoje volta normal, tá bom? Quem quiser adquirir os livros, eu vou mostrar aqui os livros para vocês. Curso básico são 20 livros, Teologia, Cristologia, Pneumatologia, 20 livros é o básico, tá bom? Aí você diz: não, mas eu quero o bacharel. Então o bacharel é esses 40 livros aqui, Básico, médio e bacharel. Aí você diz: eu quero fazer o mestrado. É esse livro grande aqui, Grande e bonito. Tá bom, pessoal? Vamos para a aula. Quem está ao vivo aí? Quem está ao vivo aí, compartilha, pessoal. Voltamos esses dias todos aí sem energia em São Paulo por causa da chuva forte, sem internet, mas voltamos. Todo dia vai ter aula aqui ao vivo nesse canal, até o outro canal voltar, né, pessoal? O que aconteceu com o outro canal? Eu coloquei um documentário de guerra, lá de Israel, Hamas, e o vídeo travou, mas nós estamos aqui nesse novo vídeo, tá bom? Edson de Melo, em busca do meu chamado. Deixa o joinha aí e compartilha, tá bom, pessoal? Vamos lá, ao vivo aqui para o Brasil todo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O que significa a palavra pneumatologia? Embaixo já está escrito aqui, doutrina do Espírito Santo. Eu vou ler a introdução do que nós vamos ver nesse livro, tá? Tudo que eu estou lendo aqui é no computador, é o livro digital, o PDF. É a mesma coisa que está aqui, tá bom? Então eu vou ler a introdução desse livro agora. Tudo que eu vou ler está aqui nesse livro. Nós vamos ver aqui nesse livro a existência do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, a Santa Trindade, os dons espirituais,
o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo na inspiração da Bíblia, o Espírito Santo no dia de Pentecoste, o Espírito Santo na conversão do pecador, o Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito Santo na vida de Cristo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito Santo. Tudo aqui que eu li, nós vamos estudar nesse livro aqui, ó, Pneumatologia, pessoal. Tudo que eu li, nós vamos aprender nessa aula e em mais 3, que esse livro são 4 videoaulas, tá bom? Falbene do Ceará, está ao vivo aí o Edson de Melo. Falbene, em busca do meu chamado. Compartilha aí nos teus grupos, pessoal, para voltar os alunos, porque no outro canal estava chegando perto de 30 mil alunos. E aí ficou temporariamente desativado, porque eu coloquei um vídeo que não podia. Mas nesse canal aqui está livre. Compartilha aí nos teus grupos, vai. Introdução. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? Quais são as obras do Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Olha minha Bíblia aqui sagrada, ó. Eu amo a Bíblia, pessoal. Sou apaixonado pela Bíblia, ó. Um beijo para a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia. Quando eu for embora desse mundo para o céu, eu quero que enterre a Bíblia em cima do meu peito, assim, ó. Glória, glória, aleluia. Já achei uma flor gloriosa. Tá bom, pessoal? Quando Jesus me levar, aí vocês colocam a Bíblia em cima do meu peito, assim, ó, e pode enterrar. Aqui foi um crente apaixonado pela Bíblia. Já achei uma flor gloriosa. Entendeu? Vamos lá. Pessoal, antes de começar aqui na aula, deixa eu lembrar aqui que tem anel, pessoal. Tem gente que pergunta assim, pastor, se eu tenho anel? Tem, meu irmão, ó. Anel de formatura de teologia, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar já no dedo o anel fino e o anel grosso, ó. Anel de teologia. Quem quiser, eu mando pelos correios. Vamos para a aula. Compartilha aí, pessoal, nos teus grupos da família e da igreja, para que outros irmãos possam aprender de graça. Hoje a aula é Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, aula 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga comigo. Bereshit bara Elohim. Vai? Bereshit bara Elohim. Eitz Ashmaim Eretz Haaretz. Diga comigo, todos que estão em casa. Bereshit. Isso. Bereshit bara Elohim. Você falou no hebraico. No princípio criou Deus. Bereshit é no princípio, Bará é criou e Elohim é Deus. Então se falou na linguagem hebraica. A Bíblia foi escrita no hebraico, o Antigo Testamento. Então, Bereshit Bará Elohim é a língua hebraica, que significa no princípio criou Deus. Então, olha lá, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. No versículo 2, o Espírito Santo está presente. Entendeu, pessoal? No versículo 2, o Espírito Santo está presente. Quem está me ouvindo aí? O som tá bom, pessoal? O som tá bom? O som tá bom, pessoal? O som tá bom? O som tá bom? Se para ficar melhor agora, eu vou colocar um microfone especial aqui, ó. Deixa eu ver se o som tá bom agora, tá melhor. Melhorou o som, pessoal, ou não? Melhorou o som, pessoal, ou
Melhorou. Melhorou. Tá, pessoal, como é que tá o som aí? A qualidade tá boa? Como é que tá a qualidade do som? Tá boa? Então vamos lá. Quando você escreve aí se o som tá bom, tá ótimo. Ele escreveu aqui. Olha só. O Espírito Santo, meu irmão, aparece no segundo versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito Santo se movia sobre as águas. Está vendo aí? Está bom, está ótimo. Amém. O som está ótimo, os alunos estão falando aqui. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Eu vou provar que Jesus estava lá em Gênesis, que o Espírito Santo estava em Gênesis. Vou provar agora. Ó, Deus, onde está Deus em Gênesis? Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus. Olha aí, Deus. Agora o Espírito Santo, onde está? Em 2. E ele se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo. E Cristo, onde está? Gênesis 1, 26, 27, 28. Façamos o homem. Façamos ali a trindade, que humanamente nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo, e divinamente é Elohim, a palavra e o Espírito. Então, Jesus está em Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem, é plural de pessoas. Deus não falou, eu faço. Façamos, é com S, é mais de uma pessoa. Faço o homem, é uma coisa. Façamos, Deus falou, façamos o homem. Então era 3. Elohim, a palavra e o Espírito. 3. Elohim, a palavra e o Espírito. Entendeu? Então o Espírito Santo está em Gênesis, meu irmão. Deixa eu falar aqui mais um negócio. Quem criou o homem? Foi Deus. Não, foi a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem. O Espírito Santo criou Adão. Jesus Cristo. Cristo Jesus, que lá no céu era o verbo, a palavra, criou o homem. O verbo criou o homem, que é Jesus. Jesus criou o homem, o Espírito Santo criou o homem, Deus criou o homem. Os 3 criaram Adão. Só o Pai criou o homem. Não. Façamos o homem. São as 3 pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 fez Adão. Então o Espírito Santo criou você. Criou Adão lá no Éden. E inclusive ele fez parte da criação do mundo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entendeu? Jesus está lá na queda do homem, ó. Deus matou cordeiros para vestir Adão e Eva. Cordeiro representa Cristo. Aquele cordeiro que Deus matou para vestir Adão representava Cristo morrendo na cruz para vestir o homem. Eita glória, essa aula tá gostosa, meu irmão. Tá um brilho aqui, né? Tem umas luminárias aqui, ó, pessoal. Tem umas luminárias aqui bem na minha frente aqui, ó. Ainda tem o Espírito Santo, ainda tem minha oração que eu orei. Então, o que é que significa a palavra pneumatologia? Vem do grego, que significa pneuma, que significa espírito, e logia, estudo. Portanto, a palavra pneumatologia significa estudo ou tratado do Espírito Santo. Esse termo paracleto vem do grego, significa aquele que vem socorrer. Paracleto, antigamente os seminários usavam muito esse nome aqui, não era pneumatologia. Eles usavam paracletologia, eu lembro disso, uns 30, 40 anos atrás, eles usavam o termo paracletologia para designar a matéria do Espírito Santo. Então, esse termo é do grego, paracletologia, que significa aquele que vem para socorrer, ou ajudar, ou assistir. Alguns termos paracletologia para designar sobre o Espírito Santo, mas o correto mesmo é pneumatologia.
essa palavra. Então, pastor, eu estou estudando paracletologia. É a mesma coisa. Pneumatologia é o nome mais correto. Paracletologia é o nome do Espírito Santo também. Olha aí, o Espírito Santo está presente em 5 pontos principais na criação do universo. E ele se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Na criação do homem, disse Deus, façamos o homem. Façamos o homem, ali está o Espírito Santo. No juízo sobre o pecado, Deus fala assim, eis que o homem é como um de nós. Depois que Adão pecou, Deus falou, eis que o homem é como um de nós. Nós é plural. Elohim, a palavra e o Espírito. O Espírito Santo estava presente no dilúvio. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 3 e 6. Na Torre de Babel, o Espírito Santo está presente. Que Deus falou, desçamos e confundamos a língua do homem. Desçamos é plural. Elohim, a palavra e o Espírito. Então, o Espírito Santo está presente, meu irmão, em toda a Bíblia. Eu vou até colocar isso aqui no grupo. Tem um grupo aqui, Escola de Sabedoria, que os alunos precisam aprender. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí, meus irmãos? Tem alguma dúvida aí? Se tiver, faça pergunta. Pastor Josiel Saraiva responde. A personalidade do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. Olha só, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2 e 7. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará. João 16 e 3. Personalidade. Olha só, o Espírito Santo tem personalidade. Provando aí a personalidade do Espírito Santo, Jesus fez menção da sua personalidade. Está tudo aqui, a referência. Eu não vou citar referência para não pegar tempo, mas está tudo aqui nesse livro. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele participou da criação da terra. Ele fala nas igrejas. Ele é o Espírito Santo. Jesus, por 3 vezes, referiu o Espírito Santo como Espírito de verdade. Características pessoais do Espírito Santo. Inteligência. O Espírito Santo é inteligente. Vontade, sentimento, amor e bondade. Atos atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala na Bíblia. O Espírito Santo se movimenta. Gênesis 1 e 2. E ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ele intercede. Ele ensina, ele guia, ele administra. E aqui para nós, você acha que o pastor Josiel dá uma boa aula? Eu não dou boa aula, quem dá é o Espírito Santo. Ele que me deu o dom do ensino. Então, quando você for me elogiar, elogie primeiro o Espírito Santo. Nossa, o pastor Josiel dá uma aula sensacional. Não, diga assim, o Espírito de Deus usa muito esse homem. É a maneira correta. Porque o dom não é meu, a minha capacidade não é minha. Meu irmão, quem me deu o dom do ensino foi Ele, o Espírito Santo. É Ele que está me usando agora para dar essa aula. Eu sou a luva. Se tem uma mão com a luva, uma mão e uma luva. Tira a mão, o que é da luva? Nada. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que eu estou dando aula aqui, é o Espírito Santo que está me usando. Eu sou simplesmente um instrumento
para falar dele, por ele, para ele, para vocês. Duas atitudes humanas contra o Espírito Santo. Tem gente que mente para o Espírito Santo. Quem mentiu morreu na Bíblia. E blasfema contra o Espírito Santo. Depois eu vou falar que é blasfema, mas eu vou adiantar. Blasfema é você atribuir a obra que o Espírito Santo está fazendo a Satanás. Preste atenção aqui, meu irmão, que eu vou explicar o que é blasfêmia. Preste atenção aqui, ó. Puxar a câmera um pouquinho mais para perto, para falar no olho aqui, ó. Para falar no olho aqui, ó. Ó. Vamos lá, no olho, olho a olho aqui, ó. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir as obras do Divino Espírito Santo a Satanás. Por exemplo, o Espírito Santo está expulsando lá, curando, fazendo Pentecoste. Aí você dizer, isso é Satanás. Isso é blasfêmia. Agora, se você dizer que não crê, que não é Deus, aí é pecado, mas não é blasfêmia. Eu não creio em língua estranha. Não é blasfêmia, não. É falta de crença, falta de crer. Você pode falar mal de Deus, mal de todo mundo, do Espírito Santo, é blasfêmia. Entendeu? Então, o que é blasfêmia? Eu vou resumir. Blasfêmia é você atribuir o que o Espírito Santo de Deus está fazendo a Satanás. O que o Espírito de Deus está realizando, você atribui a Satanás. Isso é blasfêmia. Blasfêmia não é duvidar da profecia, não é duvidar do dom de falar em língua, não é duvidar, é atribuir, é falar. Isso aí que vocês estão fazendo é do capeta. Isso é blasfêmia. Foi isso que os fariseus fez, Jesus expulsando os demônios pelo Espírito de Deus. Isso, tu está expulsando os demônios pelo Espírito de Beelzebul? É blasfêmia, entendeu? Eu não já vi pessoas que blasfemou, mas eu já vi testemunho, pessoas que blasfemaram, morreram gritando, nos gritos, nos prantos. Pastor, qual é o nome que se descia de Sansão? Espírito Santo. Qual é o nome? O aluno está perguntando aqui, pessoal, qual é o nome que descia no Espírito Santo? É o Espírito Santo. Só que o termo Espírito Santo no Antigo Testamento só é encontrado 3 vezes. De Gênesis até Malaquias, só tem 3 vezes a palavra Espírito Santo. Já a palavra Espírito, ou Espírito de Deus, tem várias. Então, quando fala Espírito na Bíblia com letra maiúscula, preste atenção. Espírito na Bíblia com letra maiúscula é o Espírito de Deus. Se Espírito na Bíblia for com letra minúscula, pode ser o demônio ou o Espírito do homem. O Espírito do homem é com letra minúscula, o demônio com letra minúscula, o Espírito de Deus com letra maiúscula. Tá? Então, na Bíblia tem Espírito, no Antigo Testamento tem várias palavras. E descia o Espírito na vida de Sansão. É a mesma coisa, Espírito Santo. E descia o Espírito de Deus, se movia, o Espírito Santo, ó, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, o Espírito Santo é a mesma coisa. Então a Bíblia diz assim, e descia o Espírito de Deus sobre Sansão. É o mesmo Espírito Santo. Só que no Antigo Testamento, os profetas não conheciam ele como Espírito Santo. Conheciam ele mais como Espírito ou Espírito de Deus. Mas é a mesma coisa. Pronome pessoal de sua personalidade. Eu, ele, aquele, esse ou outro. Há pelo menos 3 atributos que revelam a personalidade do Espírito Santo. Intelecto, vontade e sentimento. O Espírito Santo tem intelecto, tem vontade e tem sentimento. Intelecto, através do intelecto, ele pensa, raciocina, é intelecto. Da vontade, ele age como quer.
do sentimento, ele consola, geme e intercede. Divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Então, esses três atributos que muita gente... Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Sim, é. Mas não é só ele. É Elohim, a palavra e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é onipotente, é onisciente, é onipresente, é eterno. Tem base bíblica aqui, pessoal. Está aqui nesse livro. Eu não vou citar toda a referência aqui, senão vai pegar muito tempo. Mas está aqui, ó. O Espírito Santo é onipresente. Está aqui, ó. Referência. Salmo 139, 7. Não precisa se anotar, você tem que comprar o livro. Tá bom? Aí você diz, eu não tenho condição de comprar o livro. A escola tem uma promoção de você indicar 5 irmãos para estudar conosco. E se os 5 que você indicar se matricular, você ganha os teus livros totalmente de graça. Então, o Espírito Santo é onipresente. O que é onipresente? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo é onisciente. O que é isso? Saber de todas as coisas ao mesmo tempo. O Espírito Santo é onipotente. O que é isso? Ter todo o poder. O Espírito Santo, ele é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é divino. Ele é Pai, Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ó. O Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Então, são 3 deuses? Não. É um Deus em 3 pessoas. A Assembleia de Deus não é unicista e nem trinitarista, ela é triteísta, ela é trinitarista. O nome Espírito Santo só ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. Salmo 51, 11, Isaías 67, 63, 10, Isaías 63, 11. Está aqui, ó, escrito aqui. Os atributos do Espírito Santo: onisciência, onipotência, onipresença, que eu já falei. O nome do Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo na Bíblia, ele tem nome. Como que é o nome do Espírito Santo na Bíblia? Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, Espírito do Senhor Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de seu Filho, Espírito de súplica, Espírito de adoração, Espírito de vida, Espírito de verdade, Espírito de graça, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de conselho, tudo isso aqui, ó. Nomes do Espírito Santo, Isaías 11, 2, o Isaías capítulo 11 fala de 7 Espíritos. Lá em Apocalipse fala os 7 Espíritos de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, Deus fala de 7 Espíritos. No livro de Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não, só tem um. Mas por que em Apocalipse está falando os 7 Espíritos de Deus? Por quê? Porque é 7 qualidades que o Espírito Santo tem. Eu vou falar agora quais são as 7 qualidades dele. Enquanto isso, eu espero aqui, ó, Nícia Amaral. Enquanto isso, eu espero vocês compartilhar no grupo, que a aula está uma bênção. 7 nomes do Espírito Santo em Isaías: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de temor do Senhor. Pronto, pessoal, não é 7 Espíritos, 7. Apocalipse fala de 7 Espíritos, não é 7 Espíritos, é 7 qualidades. Vamos supor humanamente, para você explicar, para você entender isso aí. Josiel é professor, é pintor, é pedreiro, é mecânico, é eletricista, encanador. Então tem 7 profissões, mas é um só.
Um só para 7 profissões. Como pode pintor, eletricista, mecânico, engenheiro ser a mesma pessoa? Pode, ela pode saber fazer as 7 profissões. Então, assim, o Espírito Santo é um, o Espírito Santo é um só, mas ele é Espírito do Senhor, ele é Espírito de sabedoria, que ele tem sabedoria, Espírito de inteligência, ele é inteligente, Espírito de conselho, ele tem conselho, Espírito de fortaleza, ele é forte, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Agora vamos para as perguntas e respostas, meus irmãos. Vamos para as perguntas e respostas aqui, ó. Por que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pastor, por que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabe por quê, meu irmão? Porque é o seguinte, se você blasfemar contra o Pai, o Espírito Santo, ele é o intercessor. A Bíblia diz que ele é o intercessor entre Deus e o homem. Houve 3 dispensações de Deus no Antigo Testamento, Novo Testamento foi Cristo e depois o Espírito Santo. Preste atenção. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Anotou aí? Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado, Cristo do nosso lado. Do dia de Pentecostes em diante na igreja, hoje, Deus dentro de nós. No Antigo Testamento era Deus sobre o povo. No Novo Testamento, Cristo era Deus do lado do povo. Depois do Pentecostes na igreja até hoje, é Deus dentro do povo. Deus desceu do céu para formar a terra. Depois ele desce do céu para o Monte Sinai. Depois do Monte Sinai, Deus desce para a tenda da congregação. Depois da tenda da congregação, Deus desce para o tabernáculo. Depois Deus desce no Monte da Caveira. Depois ele desce para a manjedoura. Depois ele desce no batismo. Depois ele desce no dia de Pentecostes. Eita glória, ó. Deus desceu sobre a criação, desceu sobre o Monte Sinai, desceu na tenda da congregação, desceu no tabernáculo, desceu na manjedoura, desceu no Calvário, no Monte Calvário, e depois desceu no dia de Pentecostes e está até hoje. Lembra de Noé? Noé pegou a pomba e jogou 3 vezes, não foi? Só que antes da pomba ele jogou um covo. O covo foi embora. Representa que antes do Espírito Santo descer, o covo lá do céu, que é o Satanás, caiu fora. O covo representa o diabo, ele caiu fora lá do céu. Depois que Noé joga o covo fora, ele joga a pomba volta. Na segunda vez, a pomba volta com um ramo de oliveira no bico. Na terceira vez, a pomba não volta mais. Representa as 3 descidas do Espírito Santo na terra. Primeiro, o Espírito Santo desce sobre a criação, se move sobre as águas e volta. Segunda descida do Espírito Santo, no batismo de Cristo, que é a oliveira verdadeira. O Espírito Santo desce sobre a oliveira e volta para o céu. Terceira vez, Noé joga a pomba, ele não volta mais.
a terceira descida do Espírito Santo, ele ficou para sempre conosco depois do Pentecoste. Eita glória! Notou aí, pessoal? Noé pega a pomba e joga, ela volta. Segunda vez, joga, ela volta com ramo de oliveira. Terceira vez, ela não volta mais. É as 3 descidas do Espírito Santo de Deus. Primeira descida do Espírito Santo na criação para mover as águas e voltou. Segunda descida do Espírito Santo na oliveira verdadeira, que é Cristo, no batismo. No batismo nas águas, o Espírito Santo desceu, tocou sobre ele e voltou para o céu. A terceira descida do Espírito Santo foi no dia de Pentecoste e não voltou mais, ficou sempre conosco. Aleluia! Gostou dessa aí? Muito profundo, o aluno colocou aqui, ó. Muito profundo. Pode pregar que eu deixo. Pode pregar que eu deixo. Pessoal, vamos compartilhando aí, pessoal. Vamos compartilhando nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. Tá bom? Vamos compartilhando, meu irmão. Pessoal, amanhã é lição 2, tá? Amanhã é lição 2. Deixa eu falar antes de terminar. Eu sou batizado com o Espírito Santo e tenho o dom da profecia e o dom da sabedoria. Foi Deus que me deu. Eu tenho o dom, eu não sou o dono do dom, foi Ele que me deu. O dom da sabedoria e o dom da profecia. Eu orei 5 anos no monte, pedindo a Deus o dom da profecia. Deus me deu o dom num dia de chuva, estava chovendo, Ele veio sobre mim e me usou em profecia extraordinariamente, eu até caí assim, ó. Foi algo extraordinário. Então Deus me usa no dom da profecia e Deus me usa também no dom da sabedoria, do ensino. Tá bom, pessoal? E eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em língua estranha. O meu batismo eu busquei nas vigílias, nas orações. Se você buscar, mas não, tem que ser persistente. Você vai 2 vigílias, não vou mais buscar, não. É persistência. O Espírito Santo quer ver se você é persistente. Então, quem impede de uma pessoa receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, ele não é persistente. Ele vai 1, 2, 3 vigílias. Vou mais não, quero mais não, demorou. É igual uma criança, não quero mais doce não, você demorou. Segunda coisa que impede o Espírito Santo de batizar é pecado. O cara está em pecado e me batiza. Não, meu irmão, te batizar não, você está melado de lama. Quando você se tomar um banho, se arrumar, perfumar, contra o teu pecado, aí eu te batizo. A terceira é incredulidade, pessoal. O cara está lá orando, me batiza, mas lá dentro dele ele está, duvido. Entendeu? Duvido. Mas ele está lá com pouca fé. Me batiza. Meu irmão, é fé. O Espírito Santo só batiza pessoas assim, ó, que não está em pecado, que tenha fé e que persiste. Foi o meu caso. Eu vou na vigília, se ele me batizar, eu vou no outro. Eu fiquei 5 anos orando no monte pelo dom da profecia. 5 anos orando no monte, pedindo dom de profecia, que eu achava muito bonito as pessoas profetizar. Falei, eu vou buscar esse dom. Fiquei 5 anos orando. Certo dia Deus falou, vou dar. Pá! Aí Deus me usou em profecia. Mas o dom que Deus mais usa é o dom do ensino. Que a Bíblia diz, havendo profecias, línguas cessarão, mas o amor permanece para sempre. Os milagres de Jesus foram temporários e provisórios. Temporários e provisórios e incompletos. Pastor, o milagre de Cristo foi incompleto? Sim. Os milagres de Cristo foram temporários e incompletos? Sim. Por quê? Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Ele curou o leproso, mas o leproso morreu depois de outra doença. Ele multiplicou os pães, mas foi só uma vez, não foi todo dia, toda hora. Entendeu, pessoal? Ele curou o cego,
mas não deu emprego para o cego. Por que os milagres de Cristo são temporários, provisórios e incompletos? Porque enquanto nós estivermos morando nessa terra, ela é passageira, meu irmão. O milagre de Cristo completo é um só, é a salvação da nossa alma. Lembra que os discípulos chegaram muito alegres lá? Senhor, expulsei capeta, curei, profetizei, revelei, curei paralítico. Jesus: ô Senhor, você não está alegre não? Eu curei muito, expulsei demônio, fiz morto ressuscitar, está alegre? Isso não é grande coisa não, Pedro. Então o que é grande coisa? Grande coisa é o teu nome está escrito no livro da vida. Foi Jesus que falou: não vos alegrais por esses milagres, mas alegrai antes pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Entendeu, pessoal? Então, o maior milagre não é um morto ressuscitar, curar um câncer. Esses milagres são passageiro, temporário e incompleto. O único milagre eterno, para sempre e completo, é a salvação do pecador. Se Jesus ressuscitar um cara, ele vai voltar a morrer. Se Jesus curar um cara, ele vai morrer doente mais cedo ou mais tarde. Esse corpo, essa matéria é incompleta. É provisória essa vida. Essa vida é provisória, não é completa. A completa vida é: onde eu estiver, estareis vós também no céu. O céu é completo, eterno, para sempre, entendeu? Mas a terra é passageira. Ok, pessoal? Quando eu era novo na fé, eu admirava muito, eu vi muitos pregadores, pastor Bernard Jones, orando aqui no centro de São Paulo, fazendo os paralíticos orar. Eu admirava ver um paralítico andar. Hoje eu não admiro mais não. Hoje eu admiro quando uma pessoa aceita Cristo, que é a maior festa do céu. A maior festa do céu não é cura, ressurreição. A maior festa do céu é a entrada no céu. A Bíblia diz: havendo profecia cessarão, havendo língua cessarão. Eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, mas tudo isso, o que só permanece é o amor. O amor, sim, é completo, eterno e para sempre. Entendeu mesmo? Nenhum milagre. Tem gente: eu só aceito Jesus se ver o morto ressuscitar. O morto vai voltar a morrer de novo. Na Bíblia tem 10 ressurreições. O único que ressuscitou sem morrer foi Cristo. Todos os homens que ressuscitaram na Bíblia voltaram a morrer. Elias, Eliseu ressuscitaram, o menino morreu. Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. Nessa vida tudo é provisório, mas na vida lá em cima é eterna. No princípio criou Deus os céus, olha aí, o espiritual, e depois a terra, o material. O espiritual é antes do material, precede o material. No princípio criou Deus os céus, primeiro o espiritual, e a terra. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Meu irmão, deixa eu te falar, eu vou criar outro canal no YouTube para ensinar as pessoas a investir na Bolsa de Valores. Se você quiser entrar no grupo, eu tenho um grupo sobre educação financeira, como investir na Bolsa de Valores, como investir dinheiro para o teu futuro, para a gente não morrer pobre e não cumprir aquele ditado que o povo fala: não tem onde cair morto. Então eu sou professor da Bolsa de Valores, vou abrir outro canal e vocês vão me acompanhar lá, tá bom? Deus abençoe. Shalom Adonai. Ó, compra os livros. Eu vou mostrar aqui a escola para vocês, tá bom? Quem quiser os livros, aqui, ó.
Vou mostrar a escola para vocês aqui, pessoal, ó. Pronto, aqui é meu escritório, aqui é os livros de teologia, ó. Aqui é o anel, aí é o escritório, aqui é a escola. Aqui é salas, lá aqui é o corredor, ali é o banheiro, aqui é o interfone, o aluno toca, a gente atende eles. E aqui é os livros, ó. Tudo isso aqui é livro. O livro que a gente está dando aula é esse, ó. Já dei Cristologia, Teologia, aí depois vai ser os anjos, Doutrina dos Anjos. E se você comprar os seus livros, você ganha um diploma. A escola tem CNPJ, olha aí o CNPJ aí, ó. CNPJ e registro do cartório, tá vendo aí, ó? Quem quiser, me chama, fala direto comigo nesse WhatsApp aqui, ó. Josiel Saraiva, tá bom, pessoal?